Nós vamos ler 3 textos. 1 Coríntios 10, 31 será o primeiro. Primeira carta de Paulo, na verdade é a segunda, mas é a primeira que nós temos na Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. O 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Agora passa aí pertinho de você, 2 Coríntios 5:15. Segunda carta aos Coríntios, que na verdade é a quarta, mas a gente tem a segunda. 2 Coríntios 5:15. Amém? Diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mais um pouquinho na frente, Colossenses 3:17. Colossenses 3:17. Deixa eu só tirar os negocinhos aqui que eu fico aprendendo. 3:17. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Eu desejo muito que o Senhor me use para alcançar o coração de vocês, tal como essas passagens, na verdade, é uma mensagem, na verdade, é um propósito de Deus para nossas vidas, tal como isso tem queimado dentro do meu ser. John Wesley falou o seguinte: todo cristão tem que estar pronto, tanto para pregar, como para morrer. E não lembro se foi Wesley, mas também é uma fala, não sei lembro se é de Wesley ou do Spurgeon, que fala que nós teríamos que ser como um gado, como no sentido de ser como um boi. A gente tem que estar pronto tanto para o trabalho quanto para o sacrifício. A Martin Luther King vai dizer o seguinte: toda pessoa, todo ser humano que não está disposto a morrer, não por um propósito, isto é, não tem um propósito na existência, que ele esteja disposto a morrer, na verdade essa pessoa ela não merece viver. Por que eu estou dizendo todas essas coisas? Quando nós olhamos os textos que nós lemos, em todo tempo ele vai dizer que toda a nossa existência ela tem que ser para glorificar a Deus. Ele chega ao ponto de dizer que se comemos ou se bebemos, ou se fazemos qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. E o que é viver para a glória de Deus? Eu lembro que já falei aqui algumas vezes, quando eu me converti, eu era metodélico. Eu vivia mais nas Assembleias de Deus do que na metodista. Eu comecei a pregar na Assembleia muito antes do que pregar na Metodista. E quem conhece um pouco da Assembleia de Deus, principalmente da minha época, né, falando de 30 anos atrás, você vai ver que há algumas normas litúrgicas que eles chamam de espirituais. Vou te dar um exemplo. Para você ser batizado no Espírito, tu tem que ficar dando glória, para falar em outras línguas.
diferenciado ou uma frase de efeito que se diga o povo da glória, aleluia. Quando ontem, tudo quanto é lugar nas redes sociais eu via dizendo que o Senhor mandou te avisar que a tua vitória está chegando. E quem é das antigas sabe que isso era dito direto, né? Quem não quer ouvir essas coisas? E nós começamos a achar que essas coisas que glorificam a Deus, nós começamos a achar que quando a gente está no culto e há uma manifestação de Deus, que isso glorifica a Deus. Preste atenção, a gente acha que Deus se manifestar é glória para Ele. E na verdade, Deus se manifestar é misericórdia de Deus, é bondade de Deus, é graça de Deus, é benignidade de Deus. Porque glória a Deus, primeiro quem dá somos nós, não é Deus que dá glória a Deus. Quem glorifica a Deus somos eu e você. E glorificar a Deus não tem a ver com liturgia. Glorificar a Deus não tem a ver com frases chavões que a gente faz, pratica. Glorificar a Deus não tem a ver com frases de efeitos que a igreja está cheia. Tem um tempo aí de evangelho, sabe que de tempo em tempo algumas coisas aparecem como novidade na igreja. Hoje, uma das coisas que está aí em pauta, né? Está em alta, eu recebo. Você fala, Deus te abençoe com a pessoa toda, eu recebo. De onde saiu esse negócio eu recebo? Qual Bíblia que esse trem está escrito? Que eu nunca vi esse negócio escrito. A Bíblia fala que a mim é você, basta crer, que o justo viverá pela fé. A justo ouvido por eu recebo. Eu vivo por crer que Deus cuida de mim, ainda que muitas das vezes eu não entenda o cuidado dele. O cuidado dele pode ser eu vir parar no cárcere. O cuidado dele pode ser eu perder a vida. Sim ou não, também? Ontem, né, quem não sabe, eu fui da Jocum. Jocum é uma agência missionária que significa Jovens com uma Missão. Ela é interdenominacional. Ela nasceu através de Lore, e eu indico sempre, quem puder, compre um livro chamado Senhor Pode Falar que Teu Servo Ouve, que é do Lore. Ele conta a experiência dele, como nasceu a Jocum. E ontem os jovens da Jocum, 5 jovens, saindo para poder treinar, aprender, para poder fazer missões, houve um acidente onde desses 5, 3 vieram a óbito. Coloquei isso nas redes sociais e talvez a gente não entenda. Deus, jovens, indo trabalhar para o Senhor, fazer a sua obra e morrer. Eu particularmente, eu tenho uma convicção de que todas as coisas estão no controle de Deus. Que nós começamos também com esse chavão do tempo, né? Deus está no controle. E quando que Ele não está no controle? Parece que a gente aprendeu a falar isso agora que está no controle. Tudo está no controle dele. Só que muitas das vezes a gente acha que está no controle é que Deus vai fazer aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo. Não, o controle de Deus é Deus fazer aquilo que Ele quer, que Ele deseja, porque Deus continua sendo Ele. Ele não mudou. E aí a gente fica sem entender como 3 jovens, indo fazer a obra do Senhor. Vem a obra, mas também como Deus envia seu único filho para morrer na cruz por mim, por você que não valeu nenhum centavo. Nessa hora ninguém questiona, né? Nessa hora a gente só fala assim, obrigado Senhor, louvado seja o teu nome. Isaías 53 vai dizer ainda, falando da crucificação, da morte de Jesus, vai dizer assim, que foi do agrado do Pai morrê-lo. Tenha noção disso. Isaías profetizando o que aconteceria com Jesus Cristo e afirmando que Deus tinha prazer nisso. E o prazer de Deus não era no sofrimento de Jesus. O prazer de Deus, Pai,
mim e para você que aquele sofrimento traria e trouxe. E por amor a mim e a você, esse amor que a gente não entende, foi do agrado do Pai fazer morrer, sofrer, para que sobre ele os meus e os seus pecados fossem lembrados. E nós, arrependidos e confessando os pecados, ele poder dizer: dos seus pecados eu não me lembro mais, louvado seja Deus. Mas esses jovens foram 3 vezes. Mas eu não tenho, Rogério, nenhuma dúvida que eu os encontrarei na eternidade. Porque, como eu sempre digo, cada um cristão ele não morre. Cristão, não estou falando de crente não. Cristão não morre, cristão é promovido. A gente fecha os olhos aqui para abrir a nova Jerusalém em nome de Jesus. Mas voltando ao tema de o que é então glorificar a Deus, a Bíblia só me mostra uma maneira de glorificar a Deus: é quando a gente vive para Ele. Quando a nossa vida é para poder dizer, como Maria, quando estava grávida, quando soube que estava grávida, ele disse: cumpra-se da tua serva a sua vontade. É poder dizer, como Paulo vai dizer em Gálatas 2:20: estou crucificado em Cristo. A vida que agora eu vivo, eu não a vivo mais para mim, eu não a vivo mais segundo a minha vontade, eu não a vivo mais segundo os meus próprios sonhos e projetos, eu a vivo para a glória de Deus. Por isso, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Eu vivo para Ele, eu como para Ele, eu durmo para Ele, eu caso para a glória dele, eu amo meus filhos para a glória dele, eu congrego com meus irmãos para a glória dele, eu tenho meu trabalho para glorificar a Ele, eu vou para o meu lazer para dar glória a Ele. A minha vida é para glorificar a Ele, é para viver no centro da vontade dele. Então, o que é glorificar a Deus? É ter uma vida de total obediência a Deus. Entre tantos personagens que a Bíblia me traz, mas o que mais mexe comigo, dentro daquilo que eu e você entendemos que é ter uma vida glorificada, é manifestação de dons, é prosperidade, entre tantas coisas. Quando eu olho para a vida de João Batista, eu falo: isso não tinha que estar aqui na Bíblia. Não dá. Por exemplo, vai olhar Moisés, e nós conhecemos os processos todos da vida de Moisés. Moisés experimentou sinais nunca antes vistos e depois nunca foi visto de novo. Em momento nenhum da história você verá alguém viver tantos sinais sobrenaturais, prodígios, maravilhas de Deus como Moisés viveu. Seja do seu nascimento, sendo achado pela princesa, a própria mãe em cuidar dele. Depois ele, quando volta a ter um encontro com o Senhor, cuidando de ovelhas, em meio ao deserto onde ele estava. Depois são 10 pragas, Deus destruindo os deuses do Egito. Depois é o Mar Vermelho se abrindo, e a gente conhece a história. No deserto, então, meu Deus, quanto cuidado sobrenatural de Deus na vida de Moisés. Você vai pegar a vida de José do Egito. A gente sabe o quanto que ele sofreu. A gente sabe que ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Mas a gente vai ver sinais tremendos. Ele tendo sonhos desde novo. Ele estando no cárcere e Deus o tirando para ser o segundo depois de Faraó, governando naquilo tudo, interpretando sonhos que ninguém na época conseguia interpretar, sempre com sinais. Mas João Batista, qual o sinal de João Batista? Não fez um milagre, nenhum. Não há um sinal daquilo que nós chamamos, não há um sinal daquilo que a gente chama de milagre, de sobrenatural. Embora para mim ele viveu um milagre, porque alguém que vai pregar no deserto
e as pessoas vão lá ouvindo. Isso para mim é um milagre. Mas naquilo que a gente entende como milagre, a gente não vê isso acontecendo porque ele está vindo. E eu não sou nem digno de amarrar as sandálias dele. E ele vai preso, ele é primo de Jesus, e Jesus não o liberta. Ele perde literalmente a cabeça. Mas é sobre esse João Batista que Jesus glorifica o Pai, dizendo: dele não nasceu ninguém como ele, perdão, não nasceu de mulher nenhuma, ninguém como ele. É interessante, aqueles que gostam, né, de futebol, de qualquer outro esporte, mas vamos pegar o futebol para falar. Eu fico olhando as doideiras que torcedor, que é torcedor fanático, que a gente chama, né, faz. O pessoal às vezes é duro igual, mas o time vai jogar num lugar longe pra caramba, em outro estado, mas num estado longe. Quer dinheiro com passagem, quer dinheiro com a entrada, com estadia, com alimentação. A pessoa dá um jeito e vai lá gastar aquela fortuna toda, mesmo sem saber como vai ficar o restante do mês, mas vai lá para fazer isso. A gente vai ver que a uns que matam e morrem por causa de um time que o jogador nem sabe que o diretor, o técnico, não estão nem aí para a existência deles, mas eles são capazes de tirar a própria vida, de se deixar morrer, de matar por amor a um time. Aí eu repito o que disse Martin Luther King, que ele não tem uma causa que te leve à morte se preciso for, não merece viver. Não estou falando que a causa deles é correta, mas eu estou dizendo que eles se enquadram nessa frase de Luther King, porque está dizendo que eles morrem por uma causa. Agora eu e você dizemos que Cristo é Salvador, Senhor e Libertador, dizemos que o Espírito Santo habita em nós, dizemos que tudo é dele, é por ele, é para a glória dele, mas raramente vivemos para glorificá-lo de verdade. Trabalho toma o lugar de Deus, marido e esposa tomam o lugar de Deus, dinheiro, fama toma o lugar de Deus, sonhos outros tomam o lugar de Deus, religião toma o lugar de Deus, denominação toma o lugar de Deus, filhos, netos, familiares tomam o lugar de Deus. Viver para glorificar a Deus é viver no centro da vontade dele, renunciando ao que ele chama para renunciar e abraçando aquilo que ele chama para abraçar. Louvado seja Deus. Não tem como glorificar o Senhor se não vivermos para Ele. E viver para Ele é aquilo que Ele tem contigo. Eu vou te dar um exemplo. Jesus está chamando os discípulos. E Ele chama os discípulos e fala: vem, segue. Escolhi 12. Tudo para seguir. Mas em Marcos 5, Ele vai operar uma maravilha tremenda no endemoniado de Gadara. E o cara fica liberto. O cara vivia nu, agora bota roupa. O cara não tinha noção de coisa nenhuma, agora ele conversa com todo mundo direitinho. E aí, quando ele está totalmente liberto, ele quer ir como Jesus. Quer seguir como os discípulos estão seguindo. E Jesus fala: não, fique aqui e anuncie o que hoje você viveu, o que hoje você experimentou, a maravilha que eu fiz na tua vida. Anuncie a Decápolis, as 10 cidades daqui. E ele obedeceu e viveu para a glória de Deus. Porque viver para a glória de Deus não tem a ver com cargos na igreja. Não tem a ver se você, falando dos metodistas, né? Se você é CD, se você é bispo, se você é pastor, se você é dirigente de qualquer órgão da igreja, se você pertence à mesa dos homens, não tem a ver com nada disso. Viver para a glória de Deus é viver um projeto dele para a tua vida. Há uma música do Kleber Lucas, que também o grupo Elas Vêm Se Existe Mais cantava, baseado no Salmo 139, pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Conhece essa música? Levantarei as minhas
pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Cantar é bom. Agora eu quero ver a gente amar a Deus a ponto de poder trabalhar para Ele como um gato, como um boi, pronto, parado, ou se precisar morrer, eu morrer em sacrifício vivo a Ele. Porque a gente não entendeu o que é glorificar a Deus. Aí a gente canta aquele hino: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer. Mentira! Fazer com que conheçam a Ti. Eu quero muito que a gente entenda isso. Quando a gente fala assim, olha, eu vou pegar alguns exemplos aqui. Trabalho dos homens. A gente tem um grupo lá dos homens do trabalho que vai acontecer em dezembro. Todos os dias, eu não consigo acompanhar, não dá. Todos os dias um trilhão de mensagens, pessoal envolvido, com o coração naquilo, coisa linda. Mas no dia a dia, o trabalho glorifica a Deus, testemunhando o amor dele, pregando para alguém perdido quando tem tempo, renunciando quando Deus manda renunciar a qualquer coisa que seja. A gente está programando aqui, caso vocês que não sabem, né, fazer uma festa country, dia 9, lá no sítio do Leslie. E eu não tenho dúvida que os movimentos acontecerão. Ontem mesmo o Leslie já estava: o que a gente vai fazer? O que a gente vai colocar? A gente tinha acabado de falar para ele que a gente quer invadir a sua casa, e ele já estava: o que a gente vai fazer? Como é que vai ser? A gente se empolga e se dedica para essas coisas. Não estou dizendo que isso está errado. O que eu estou dizendo é que a nossa entrega para viver, para glorificar a Deus, não é igual. A gente se move com movimentos de planejamentos de agenda. A gente se move pelos emocionalismos de alguma coisa nova que a vida nos traz. Mas a gente não é movido diuturnamente para viver no centro da vontade de Deus. A gente não entendeu ainda o que é viver para dar glória a Ele. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, vamos fazer tudo para a glória de Deus. Volte aí em 1 Coríntios 10:31, por favor. Olha, o 31 não, vamos ler o 32. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Mas no 31, ele tinha dito: portanto, que é como a levar, passar de qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Em seguida, ele vai dizer: não vos torneis pedra de tropeço. O que ele está dizendo? Que se eu como, eu bebo, ou irmã Marilene, eu faço qualquer outra coisa, não faço para glorificar a Deus, eu estou me tornando logo pedra de tropeço. Porque se a nossa vida não é para que o Senhor seja reconhecido em nossas vidas, se a nossa vida não é uma entrega total ao Deus que nos resgatou, que nos libertou, que nos salvou, nós não estamos vivendo para a glória dele. E eu fico embasbacado com os paradigmas que a palavra nos traz. A Bíblia nos faz entender que nós só somos totalmente libertos quando nos tornamos escravos de Deus. Inclusive é isso que Paulo chega a dizer, né? Como livre que sou, me fiz prisioneiro do Senhor. Porque Paulo sabia que só somos livres quando nenhuma outra coisa que não seja Deus domina no nosso coração, domina os nossos sentimentos, domina os nossos projetos na existência. Porque tudo aquilo que toma o nosso coração no lugar de Deus é idolatria. Você se torna um prisioneiro. E aí é forte quando a Bíblia fala: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. E ele não está dizendo ali deixar no sentido, olha, abandone teu pai e tua mãe. Ele
está dizendo que muitas das vezes Ele vai dizer para você: saia da tua terra e da tua parentela. Muitas das vezes Ele vai falar isso para todo mundo. Não, um monte de vezes também não, mas que isso acontece. Acontece. O que Ele está dizendo? Tem que me amar acima de tudo, tem que viver para mim. O dia que você viver para mim, você vai compreender que você é totalmente livre. Nada mais vai dominar o teu coração, nada mais vai te aprisionar nos teus sentimentos, nos teus projetos, no teu desejo. Tu vai crer que tudo que Deus faz é bom e que Deus merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, e Ele merece a minha e a tua vida. A gente está tão perdido nisso que aqui no estudo de sexta-feira, eu não lembro mais a pergunta que eu fiz no estudo, mas eu lembro que eu perguntei, né, acho que foi isso, né? Por que a gente tem que viver para Deus, ou por que a gente tem que adorar a Deus? E aí uma pessoa respondeu: é porque Ele manda. E eu falei assim: não, porque o nosso conceito de servir a Deus tem a ver com ordem de Deus. A gente, pai e mãe, espera sempre que nossos filhos nos obedeçam. Não é porque a gente está mandando, não é por medo. A gente espera que nossos filhos nos obedeçam, que nessa obediência é uma maneira de eles nos honrarem como pai e mãe, de eles nos respeitarem através da obediência como pai e mãe. Deus não manda que nós o adoremos. Deus não manda que nós obedeçamos. Deus espera que isso seja uma realidade se de fato entendemos quem Ele é, o quanto que Ele nos ama, o quanto que Ele se entregou por amor a mim e por amor a você. Então, o resultado lógico é: eu vou viver para esse Deus, porque ninguém me ama como Ele me ama, ninguém cuida de mim como Ele cuida. Ele sabe hoje, Ele sabe amanhã e Ele sabe depois. Eu não consigo ver o palco na minha frente de maneira clara, mas esse Deus que não se confunde, Ele está cuidando de mim em todos os momentos, e eu não consigo fazer outra coisa que não seja viver para a glória dEle. Isso tinha que ser o que nos move. Isso tinha que ser a nossa razão de viver. Isso tinha que ser os nossos projetos. Isso tinha que ser: olha, Senhor, eu quero ter esse projeto aqui, mas quando eu fizer isso, vai glorificar o teu nome? É isso que o Senhor espera de mim. Na quarta com o bispo falou numa passagem em Samuel, que eu particularmente eu gosto muito, já preguei sobre ela inúmeras vezes, já orei aquela passagem um monte de vezes. Que Davi, que era um homem experimentado nas guerras, mas todas as vezes que ele ia sair de uma guerra, ele perguntava ao Senhor: vou contra o povo do norte, vou contra o povo do sul, e ele saía na direção de Deus. Mas chega uma hora que Deus fala: não precisa ir longe não, só cerca aqui do ladinho e deixa que eu vou trazer os inimigos até você. Essa preocupação, e olha que a gente está falando de alguém que vacilou pra caramba, cara, mas essa preocupação de querer viver na direção de Deus, de saber que tudo que Deus faz é bom, ainda que a gente não entenda, de saber que os planos dele não são os nossos planos, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, mas os planos e os pensamentos dele são muito maiores do que o nosso, e os planos e os pensamentos dele para mim e para você são bons. É crer nisso de verdade. Eu, quase todo dia, eu pergunto a Alessandra: amor, você está feliz aqui? Quase todos os dias. Esses dias eu me alegrei muito, acho que foi ontem, antes de ontem, eu perguntei para minha filha: você está feliz? Ela todo. Aí eu falei de verdade a ela: todo. Porque a gente, né, teve uma dificuldade com ela em relação à adaptação, a tudo aquilo que ela teve que abrir mão, deixar lá para vir para cá. E toda vez que eu pergunto minha esposa, ela fala que está feliz. E quem conhece a nossa história
gente não planejou nunca vir para São Mateus. E com todo o respeito e carinho, eu nem sabia que São Mateus existia. De verdade, diante de Deus, conhecia a Câmara de São Mateus? Ele não conhecia. Depois eu descobri que eu tenho um tio que conhece o Espírito Santo todo. Conhece tudo de São Mateus, cada irmão. Meu tio, ele trabalhava colocando alarme em banco, se não me engano era Banco do Brasil. Então ele rodava o Brasil todo. E ele conhece aqui tudo. Mas a nossa vida para cá, eu sei que todos conhecem, mas para aqueles que não sabem, né? A gente estava com uma vida dentro das nossa possibilidade, tranquilo. Meu trabalho, o trabalho da lei, né? A Rebeca com as amizades chiques, aí, famosinhas, né? Fazendo estágio, faculdade na área que ela deseja. Gente, inclusive, estava para comprar um trailer, já tinha dado 1.500 de entrada e perdi o dinheiro, ficou para lá, a gente ia comprar um trailer para 6 pessoas, já estava tudo certo, já inclusive ficaram roupas nossas lá no trailer. A vida tudo tranquilinha, um dia deixei a Alessandra no trabalho, e a gente trabalhava 1,5 km de distância um do outro, deixei a Alessandra na creche do município, e eu fui para o meu trabalho na imobiliária, uma imobiliária de 4 pessoas só, do meu amigo Sérgio Henrique. Eu tinha chave, ia trabalhar no dia e na hora que eu quisesse, uma vida que não me atrapalhava no meu chamado pastoral, tudo tranquilo. E aí um dia eu acordo com uma mensagem do bispo Bruno. Amaral, ele me chama de Amaral, que era o meu nome da guerra, da polícia militar, o nome de guerra. Estou precisando falar com você. E eu brinco com todo mundo, né? Estou precisando, tu nunca pensa coisa boa, né? Zap, tu pensa assim, quem está podendo falar? Fala comigo. Mas bem, estou precisando, falei, o que aconteceu? E aí no carro ainda botei no vivo a voz e poxa, eu vou entrar numa reunião agora, não estou podendo falar. Mas assim que eu saí da reunião, 9 horas acaba a reunião, te chama, eu já estava no trabalho. Ele me chamou, eu desci, fiquei embaixo de uma árvore. Olha, tem uma igreja assim, que eu preciso de alguém com teu perfil para ir para lá, eu sei como está a tua vida. E aí ele sempre fala da Rebeca, ele tem uma preocupação tremenda com a Rebeca, eu não sei porquê. Eu sei que a vida da tua filha está organizadinha, tua esposa é funcionária pública, mas eu também tenho que dar essa resposta até agosto. Eu preciso que, em agosto, até março, eu preciso que março tu esteja lá. Falei, vem daí, acabei de falar com ele, liguei para o Alessandro, vamos. Falei, peraí, rapaz, não vai nem pensar, acabei de falar contigo para ela. Não, é resposta de Deus. Pode falar que a gente vai. Falei, Alê, tem certeza, né? Aí ela falou assim, pode falar. Aí onde eu estava, eu liguei para o bispo. Homem de Deus, a Alessandra falou que a gente vai. Aí ele, ué, mas já? Aí eu falei, sim, rapaz. Ele, pô, você não quer pensar mais não? Eu falei, mas não, ela falou que é a resposta de Deus, então a gente vai. Isso dia 7 de fevereiro, dia 28 a gente estava embarcando no ônibus para vir para cá. Eu nunca planejei isso. Nunca fez parte nem das minhas orações, São Mateus. Sempre fez parte das minhas orações viver para a glória de Deus. Agora, São Mateus eu nem conheci. E aqui estamos para a glória de Deus. Eu não sei se tem sido bênção para vocês, mas aqui estamos, graças a Deus. Porque chamar de Jesus de Senhor é uma coisa, tendo como nosso Senhor é outra coisa. A palavra bíblica que a gente lê como servo, na maioria, na esmagadora maioria do Novo Testamento, é tomos, no grego, que significa escravo. Paulo fala, eu sou escravo do Senhor, mas não é escravo de que de fato ele é um prisioneiro, é que ele se fez prisioneiro porque ele entende que só vivendo para Deus, ele de fato ele vive com liberdade. Porque eu vou prestar atenção, não vou nem falar de mim, vou falar dos missionários. Gente, só quem vive livre consegue não estar preso à casa, a carro. Não sei se você sabe, eu era sargento da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Eu estaria reformado no ano passado, com um salário legalzinho, porque eu já tinha tempo de fuzileiro naval.
deixei tudo quando eu tinha uma vida light. Cadu, eu trabalhava segunda, quarta, sexta, terça e quinta e eu não usava farda, eu trabalhava com 22 graus na minha sala. Trabalhei na rua o tempo todo. O dia que eu fiquei no bem bom, não tirava serviço extra por causa do problema da coluna, que eu não podia cortar arma. E deixei tudo e fui pro Peru. Peru já tinha ouvido falar, né? Só não conhecia, mas já tinha ouvido falar. E fomos para lá. Os missionários jovens, com certeza eles tinham sonhos pessoais. Com certeza eles queriam se formar em alguma coisa, tinham sonhos de se casar. É óbvio que eles não sabiam da morte, é óbvio. Mas eles foram fazer aquilo que eles entendiam que estavam fazendo para a glória de Deus, que é viver no chamado de Deus. Pastor, por que Deus te levou? Lá no céu, se a gente lembrar, a gente pergunta para ele. Eu sei que tudo que ele faz é bom. Isaías 40 vai dizer que Deus não precisa de conselheiro. Ele não precisa. Eu e você precisamos. Mas Deus, ele não precisa de conselheiro. E aí a gente entende que a gente só é livre quando se torna prisioneiro. Porque quem assim vive, carro não toma o coração. Quem assim vive, condições econômicas não toma teu coração. Quem assim vive, o teu ambiente não toma o coração. Não estou dizendo que tu não vai ter tristeza aí em alguns momentos, não tristeza no sentido de doer, tristeza no sentido de saudades. Tem um dia aí eu lembro da minha mãe, do meu pai, é aniversário, eu falo, puxa, não estou lá para dar um abração. Essas coisinhas, amigos, tenho dois amigos que a gente fazia quase tudo junto, jogava bola junto, com trabalho diferente, mas a gente estava junto. Um deles é capitão da Polícia Militar, é meu filho na fé, se batizou 31 de dezembro de 2022, a gente fazia tudo junto, jogava bola junto, fazia devocional juntos. Sinto uma saudade, tem dia que a saudade aperta, te dá essa tristeza, não tristeza porque não viveu a vontade de Deus, tristeza porque está longe de pessoas que você queria que estivessem perto de você. Mas isso não te prende, porque o que te torna prisioneiro é dizer assim: eu estou vivendo para glorificar meu Pai. Eu estou vivendo em obediência, e quando é obediência eu glorifico a Ele. E aí você se torna livre. Livre. E a outra coisa que, para eu tentar a terminar uma vez esse dia, alguns podemos dizendo, né? Toda vez que o pastor disser que vai terminar, é fake. Não é feira, não acredite, é fake news. Mas crendo que eu vou caminhar para o fim. A outra coisa, além de a gente só se torna prisioneiro, só se torna livre quando a gente é prisioneiro, a gente só cresce quando a gente diminui. O Evangelho é o único lugar que o crescimento é quando você reconhece que você é totalmente dependente de Deus. Que você reconhece que sem Ele você nada pode fazer. Que você reconhece que sem Ele você nem respira. Tem uma história real, não sei se o Hasley, que é da saúde, ele conhece essa história. Foi no começo mesmo da pandemia, de um senhor de 70 e poucos anos. Ele pegou a Covid, aí ficou no oxigênio, no hospital particular. Isso era no começo mesmo da Covid, tudo era muito novo. E quando ele foi sair real, veio a conta, né? Bacana lá. E a conta da parte do oxigênio era pancada, né? E aí ele chega para o pessoal, ele chega na frente da enfermeira e começa a rir. E a enfermeira pensa que ele está rindo de nervoso, porque ele não teria como pagar. Então pergunta para ele: você não tem como pagar? Ele: não tem, graças a Deus. Aí ela: então por que o senhor está rindo? Ele: há 70 e poucos, não lembro a idade dele, que eu respiro oxigênio sem pagar um centavo. E agora eu vou ter que pagar tudo isso aí. O ar que eu respiro vem dele. E a gente não consegue viver de fato na dependência dele. De poder dizer, como disse João Batista, que ele cresça e que eu diminua. De
você ser suporte para o outro, e suportar em amor, você é aquele que se coloca por baixo para ajudar o outro. Aquele que for o menor, esse será o maior. Maior é o que serve. É o único lugar que você tem que crescer para você ser grande. Totalmente contra o que diz essa sociedade. Totalmente contrário. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história do dono da Palmolive, que tem o teu Colgate que você usa, né? Eu trabalhei na Gessilab durante um tempo, eu era promotor de vendas, e a Palmolive era uma das grandes, ainda é uma das grandes concorrentes, e tinha também na época Colírios, que nessa área de perfumaria era forte. E a história do dono da Palmolive, ele era da roça, cristão, jovem, duro igual coco, e um dia, sempre fiel a Deus, ele entendeu que era tempo dele sair da roça e buscar algo melhor economicamente para ele, para a família dele. Ele não era casado, e ele, quando está na estrada para pegar carona, ele fala para Deus: Deus, se o Senhor me abençoar, cuidar de mim, à medida que eu for crescendo, eu nunca vou deixar de dar o dízimo do Senhor, mas à medida que eu for crescendo, eu vou dando mais. E aí a história conta que ele dava 10%. Ele foi crescendo, passou a dar 20% do salário dele. Ele foi crescendo, passou a dar 30% do salário dele. E aí, para pular a história, eu estava na Gessilab e a Colírios estava acabando. Então estava uma briga para quem iria comprar a Colírios. A Gessilab, que era a empresa que eu trabalho, ela queria comprar, mas se ela comprasse, ela teria 74%, 75% da perfumaria. E a gente diz que não pode. Porque você, me faltou a palavra, quando você domina o local, manipula. Não é manipula. Isso, você se torna, você monopoliza aquela área da perfumaria. E aí 74 não podia. E aí comprou quem? A Colgate. E ela ficou com 72% da perfumaria. Mas 72% podia, 74% não podia. E era uma conta que não tinha que mudar. Porque se se a Gessilab compra, se ela compra e quer chegar aos 72%, ela teria que tirar a mercadoria dela para ir no mercado. Então não tinha como comprar. E aí, até a última notícia, que tem muito tempo que eu não leio sobre ele estava dando 80% do que ele ganha por reino de Deus, mantendo instituições de missões, hospitais. O que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque é o único lugar que, quando você fala assim, Senhor, eu estou totalmente da tua dependência, que você se torna grande. Pastor, Deus faz isso com todo mundo? Não. Mas eu estou te dizendo que é essa consciência de viver da dependência de Deus, compreendendo que você todo dia tem que diminuir para que Ele cresça na sua vida, para que Ele seja Senhor da sua vida, da minha vida, para que Ele seja glorificado em nós. É aí que Ele cresce. Aconteceu algo estranho comigo na sexta-feira aqui. Eu até mostrei para a Alessandra e a Rebeca em casa. Eu dando estudo aqui sexta, que a gente está falando, né, Cunha, de benignidade, que também quer dizer amabilidade. No final do estudo veio para mim a história de Kaká. Eu sou apaixonado por futebol, e um bom futebol então aí que eu gosto muito. E aí, eu conheço um pouco da história de Kaká. Então eu contei aqui, falando um pouco da história dele, e perguntei quem já viu um escândalo sobre o testemunho de Kaká, do ex-jogador, em toda a sua caminhada. Aí todo mundo, né, ninguém tinha nada a dizer. E aí eu usei Kaká como exemplo. Quando eu cheguei em casa, e vocês podem achar que é maluquice, mas a maioria das vezes, como hoje, eu saio daqui e vou para casa estudar, para poder pregar à noite. Eu chego em casa, já vou estudar para devocionar no outro dia e fora os meus estudos normais. E aí eu estava estudando e pesquisando umas coisas, apareceu para mim uma pessoa, não sei se a mulher é pastora ou o que era, mas pregando e contando sobre a história de Kaká.
antes de eu contar a história, eu parei e fui lá levar para a Rebeca. Ela, minha mãe, estavam francês. Eu falei, gente, eu falei isso, vocês entram aí na internet, vocês vão ver. Olha o que apareceu para mim. A mulher contando que Kaká, quando ele foi para o Real Madrid, ele tinha sido eleito o melhor jogador do mundo. Quem acompanhou quando ele pegou o troféu de melhor jogador do mundo, ele disse o seguinte: o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que nós opera, ele falando segundo o Espírito Santo, a depender da tradução. Isso está em Efésios 3:20. E ele deu glórias a Deus, ele testemunhou de Deus e passou. Depois disso ele foi vendido para o Real Madrid. No Real Madrid ele teve contusão, ficou muito tempo parado. No Real Madrid ele não conseguiu desempenhar depois da contusão, mesmo ser o mesmo jogador que ele era, ter sido eleito o melhor do mundo. E até que ele foi dispensado do Real Madrid. Passados os anos, Real Madrid fez uma homenagem a todos considerados jogadores que marcaram a história do Real Madrid. E ele chamou Kaká. E Kaká não entendeu nada. Dos clubes que ele passou, foi o papel mais insignificante como jogador dele em relação a ele, foi no Real Madrid. E aí o pessoal chamou e disse para ele: olha, porque ele foi perguntar se o nome dele não estava errado ali na lista. E ele falou: olha, você foi um exemplo para a gente, por tudo que você viveu, por tudo que você passou, mesmo não sendo escalado no time. Ainda teve um jogo, uma decisão, que ele era banco, ele perde pênalti numa decisão. Por tudo que você passou, você nunca chegou atrasado no treino, você nunca faltou no treino, você nunca discutiu com ninguém, você nunca colocou a culpa nos outros, você cumpriu todas as suas obrigações até o último dia, e para nós tu és um exemplo. E aí ele disse que antes de ele parar, ele entendeu que o chamado de Deus principal para a vida dele não era para ser o melhor jogador do mundo, mas sim para glorificar a Deus, para viver diminuindo, porque você ser o melhor jogador do mundo, contratado com dinheiro tremendo, e depois disso nem quase entrar em campo. Amado, a pancada, para quem conhece um pouco de esporte, ela é muito forte, mas ele compreendeu que foi quando ele diminuiu socialmente e na vitrine esportiva, foi quando Deus estava sendo glorificado na vida dele. Ele nem fazia ideia disso, só foi saber a posteriori. Porque no reino de Deus que eles chamam, diminui, que eu vou te fazer crescer. E não necessariamente crescer segundo os conceitos humanos, mas é de maneira que glorifique algo a Senhor. Meu amado, minha amada, meu maior desejo é que nós sejamos arrebatados pela graça de Deus, a ponto do nosso espírito e a nossa mente tomar o conceito do que é ser cristão, a fim de que a gente entenda que glorificar a Deus não é ficar falando glória, 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 não é a gente falar aleluia, aleluia, não é falar em mistério, não é porque você é fiel no dízimo e nas ofertas, não é porque você veio aos todos os cultos. Tudo isso faz parte do processo, da caminhada, tudo isso está no pacote. Mas glória a Deus, eu e você damos quando vivemos no centro da vontade dele, quando ele se torna Senhor de toda a nossa vida. No meio disso, tem coisas boas, que nós chamamos de boas, porque escrevemos grande favorito. Não temos lugar melhor para estar que não seja no centro da vontade de Deus. Mas eu estava lembrando aqui um homem chamado Josué Irion, um missionário, hoje já deve estar aí, seus 60 e poucos, perto de 70. E eu vou, e o William, esse pessoal da música já puderam pregar que a gente. Eu quero que eu. Repetiu a quarta, né? Josué Irion, ele era da Jocum também. E ele disse que quando ele estava na Jocum, ele colocava
as melancias numa madeira, no pau, né? Botava as melancias que ficavam assim na madeira e ficava pregando para as melancias. Aí ele brinca assim: melancia de coração duro nunca se converteu. E o tempo passou e ele foi enviado. Ele foi enviado para lugares muito difíceis, muito difíceis. Mas ele disse que teve um dia que ele estava num lugar que era um país da Ásia, não lembro o país, então não vou tentar falar porque eu vou estar errando, mas um país da Ásia, e ele muito duro, é vida de missionário na maioria das vezes, e ele muito duro, ele começou a falar: Senhor, que vontade que eu estou de comer um lanche do McDonald's. E tem um vídeo contando isso, na época da era VHS, né? Que vontade de ver, nem sabia que lá era como São Mateus, né? Se existia ou não McDonald's, né? Mas ele nem sabia se lá existia McDonald's ou não. E ele está orando a Deus nas orações dele, falando: Senhor, eu estou aqui, mas o meu coração, minha mente está com muita vontade de comer um lanche do McDonald's. Disse que acabou de orar, foi fazer as coisas dele. Daqui a pouco chega o pessoal da igreja que ele estava, com o quê? Um lanche de McDonald's. E ele falando: eu comi aquela batata frita uma por uma, mas dando glória a Deus pelaquela batata frita. E você vai dizer que Deus cuida da gente, cuida dentro do propósito dele, dentro do processo dele. Mas se eu e você queremos glorificar a Ele, deixe ser Senhor da tua vida. Senhor mesmo. Deixa ser Ele que queima o teu coração. Deixa ser a presença dEle que alegra a sua vida. Deixa os propósitos dEle ardendo dentro de você de maneira que te funcione. Porque só assim nós vamos viver o verdadeiro avivamento. Porque só assim Deus vai ser glorificado em nossas vidas. Amém, irmão? Que o Senhor nos abençoe rica e poderosamente. Aleluia.